Romanos, capítulo 8, versículo 12 e 13, diz assim: De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós oramos a Ti, nós damos graças a Ti, nos colocando na Sua presença para estudarmos a Tua palavra, Senhor. O desejo do nosso coração é que realmente o Senhor possa alcançar ao nosso coração, a nossa mente, através da Tua palavra. Que Teu Espírito, Senhor, nos ajude, Pai, a compreender aquilo que nós vamos ouvir. Que o Espírito ilumine o nosso entendimento de maneira que a palavra, Senhor, seja frutífera no nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Estou num ritmo assim, um pouco mais lento, viu? Que eu ainda não estou 100%, mas a gente vai para a nossa reflexão. Queridos, eu tenho uma impressão de que a gente deveria continuamente ficar relembrando, fazendo recapitulação, para que o conteúdo daquilo que a gente vai tratar faça sentido para nós. Essa é uma das coisas que mais me espanta em relação à fé cristã, é que, primeiro, eu estou lembrando aqui da conversa que eu tive com os pastores, o Romildo e o pastor Jair, onde muitas igrejas, elas se dedicam muito, né, à prática de sempre querer falar as emoções das pessoas sem se importar de falar primeiramente a mente, sabe? Porque a palavra, se ela não for compreendida, irmãos, não adianta, você pode até se emocionar ouvindo uma ministração, mas se aquela ministração primeiro não falar a tua mente, escute, querido, mente, a palavra precisa alcançar primeiro a minha mente, para depois alcançar o meu coração. A tentativa de querer alcançar o coração das pessoas sem que antes passe pela mente, ela é um equívoco, querido, é um equívoco. Veja, não são palavras minhas, não é uma ideia, não é um conceito meu. Jesus, quando ele estava contando a parábola do semeador, ele deixou isso bem claro, muito claro, queridos. A palavra, quando ouvida e não compreendida, ela é roubada do nosso coração pelo diabo, entende? Então, o primeiro fator aqui de grande importância é compreender. Eu preciso entender aquilo que o pastor está dizendo. Ah, pastor, mas é porque é difícil, né? A administração é grande e não dá para acompanhar tudo. Eu concordo, irmãos. Assim, dificilmente você vai acompanhar todo o pensamento, né? E lembrar de tudo. Mas a ideia é, querido, que durante a administração, em algum momento da administração, você se esforçando, trabalhando a sua mente para tentar compreender, ou talvez, né, se você gosta de utilizar um outro mecanismo, anotando algumas coisas, aquilo que é mais importante, talvez, tá? Ou até mesmo, quem sabe, depois ouvindo a pregação no YouTube, para tentar compreender, porque todo o processo, querido, de Deus falar conosco, da palavra produzir frutos em nós, passa pelo entendimento da palavra, sabe? E nós chegamos aqui nos versículos 12 e 13, mas eu quero puxar o fio da meada com vocês para entender do que trata esses versículos. Eu quero que você. Não é bem uma recapitulação, irmãos, é um resumo daquilo que nós já estudamos, na intenção de facilitar o teu entendimento, tá bom? Veja, no primeiro versículo do capítulo 8, querido, Paulo faz aquilo que eu considero uma das, talvez a maior declaração, a mais importante declaração de toda a Bíblia a respeito da certeza de salvação. Ele diz lá, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Essa é uma afirmação soberba, irmão, sabe? É uma afirmação assim, quase que inexplicável, sabe? Quase que incompreensível, porque o que Paulo diz aqui é uma das verdades mais importantes do cristianismo no que se trata de você conhecer e saber quem é a luz do Evangelho, a luz das Escrituras. Paulo diz: se você está em Cristo, não há, escute, irmãos, nenhuma condenação, nenhuma, absolutamente nenhuma condenação para quem está em Cristo. Nos versículos 2 e 3, ele explica e desenvolve essa declaração. Ele vai dizer que essa certeza só é possível por causa da obra de Jesus Cristo. Pegando só a parte que me interessa aqui do versículo 3, ele diz: Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Essa é uma das frases, essa é aquela frase que ela resume toda a Escritura, ela resume toda a mensagem do Evangelho. Na verdade, eu diria que todo o Evangelho está concentrado nesse texto, sabe? Porque Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, Cristo veio num corpo como o nosso, numa natureza como a nossa, só que com uma diferença: a sua natureza não era pecaminosa, o pecado não estava enraizado na natureza de Jesus, sua natureza era santa. Então ele veio na semelhança, a palavra semelhança, ela é usada por Paulo para enfatizar isso. Ele era um de nós com uma diferença. A nossa natureza é pecaminosa, a natureza de Jesus é santa. Aí ele diz: pelo pecado, né? Ou através do pecado, ou ele ofereceu Cristo como uma oferta pelo pecado, e pelo pecado condenou o pecado na morte. O que ele está dizendo aqui é que Cristo foi oferecido como uma oferta, e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz condena o pecado na carne. Na sua própria carne, Cristo condenou o pecado. Sabe? Ele assume para si o nosso pecado, ele é punido por causa dos nossos pecados, então na sua carne ele condenou o pecado. É uma coisa impressionante, irmãos. Essa obra de Jesus, querido, foi algo tão grandioso e tão tremendo que, de fato, irmãos, é quase impossível acreditar. Por que não há condenação, querido? Porque Cristo assume o nosso pecado para si e ele trata de maneira única e de uma única vez, de uma vez por toda, com o nosso pecado. Sabe? Eu diria a vocês que é impossível ao homem sem Deus acreditar nessa verdade, querido, daquilo que Cristo fez na cruz, a não ser que Deus conceda a esse homem fé para acreditar. É isso que Paulo diz lá em Efésios 2:8, né? Nós fomos salvos pela fé, né? E isso não é dom de vós, não é dom de vocês, mas é algo que Deus nos... A fé para crer naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário é uma fé que Deus dá ao ser humano, porque o ser humano não consegue produzir, não há esforço humano, não há capacidade humana que possa produzir a fé que acredite. Na verdade, querido, o homem sem Deus olha para essa mensagem da cruz, para essa ideia de Cristo morrendo no nosso lugar, e ele faz disso uma piada, sabe? Ele zomba, ele escarnece da ideia de que alguém morreu no nosso lugar pagando o preço do nosso pecado. Mas para alguns eleitos de Deus, o Senhor nos dá essa fé, sabe? Mas o que foi que Cristo fez na cruz, morrendo daquela forma, indo para a cruz do nosso lugar? A Bíblia diz, querido, que o que ele fez ali, versículo 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. O que Cristo fez na cruz foi satisfazer completamente a lei de Deus. Ele satisfez todas as exigências da lei, mas não foi só isso que ele fez. Ele sofreu na cruz a penalidade máxima da lei no nosso lugar, que é a morte.
morte. Então, tudo que havia de escrito de dívida contra nós foi colocado em Jesus Cristo e punido nele. Ele levou sobre si os nossos pecados. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, irmãos, esse é um texto que você deveria memorizar e ficar repetindo ele constantemente. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça. Por que Deus nos justifica através daquilo que Cristo fez? Porque Cristo levou sobre si os nossos pecados, porque Ele satisfez plenamente a lei no nosso lugar. Sabe o que significa? Que a lei não tem mais nenhum direito legal de me condenar, absolutamente nenhum direito. É por isso que nós não estamos mais debaixo da lei, irmãos, porque a lei foi plenamente satisfeita. É por isso que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Uma vez estabelecida e explicada a doutrina, é lógico, eu quero dizer para você, se você tem interesse de ouvir isso mais a fundo, de aprofundar realmente, nós temos inúmeras pregações em Romanos 8, tem uma playlist lá no YouTube e está tudo registrado lá, querido, inúmeras pregações. Só no versículo 3 eu preguei umas 4 ou 5 mensagens de 1 hora explicando todo o texto, tá bom? Mas aqui, para nós, uma vez estabelecida e explicada a doutrina, então Paulo precisa agora deixar claro a quem essa doutrina se aplica. Ele já falou, é para quem está em Cristo. Agora ele vai dar um pouquinho mais de detalhe. Versículo 4 ainda, ele diz assim: olha, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem são as pessoas para quem não há mais condenação, querido? Ou perguntando de outra maneira, né? Quem são essas pessoas que estão em Cristo Jesus? E a resposta é: são aqueles que andam segundo o Espírito, tá? E aí, é lógico, imediatamente vem uma pergunta: mas como eu posso saber se eu estou andando segundo o Espírito ou segundo a carne, como Paulo sugere lá no versículo 4? E aí ele responde nos versículos de 5 até o 8. Ele diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A pergunta que a gente faz de imediata é: será que. Vamos perguntar, qual é a inclinação da minha vida? Será que a inclinação da minha vida é para as coisas da carne ou é para as coisas do Espírito? Como eu posso saber se eu estou inclinado para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? E aí a resposta está nesses versículos. Paulo diz aqui, querido, que aqueles que estão inclinados para as coisas da carne estão mortos espiritualmente. E isso significa que eles estão vivendo em inimizade contra Deus, que eles não se submetem à lei de Deus, nem querem se submeter, e como consequência, eles não podem agradar a Deus. Perceba que Paulo é muito didático, irmãos. Paulo é muito claro, é muito específico. Como é que eu sei? Eu estou na igreja, eu acredito que sou salvo, eu acho que, mas eu não tenho muita certeza da minha salvação. Eu ouço essa palavra, eu até creio realmente que não há condenação para quem está em Cristo, mas eu não tenho certeza se eu estou em Cristo Jesus. Eu não tenho certeza se a minha inclinação está para a carne ou está para o Espírito. Como é que eu sei disso? A resposta de Paulo é: se a sua inclinação é para a carne, você está morto espiritualmente. Mas o que significa estar morto espiritualmente? Significa que você está vivendo em inimizade com Deus ou contra Deus. O que é viver, querido, em inimizade contra Deus? É o que ele vai dizer na sequência.
O inimigo de Deus é aquele que não se submete à lei de Deus, à vontade de Deus. Não submete, e não é que ele quer e não consegue, ele nem quer e nem consegue, ou ele não consegue e nem quer. Ele não liga para aquilo que Deus diz, ele não se importa para aquilo que a palavra diz. Ele ouve a palavra e ele se chateia quando a palavra exige alguma coisa dele que ele não quer dar, que ele não quer oferecer. Entende? Isso é estar morto espiritual. Essa pessoa, ela não consegue agradar a Deus, ela está vivendo em inimizade. E aquele que está vivendo segundo o Espírito, essas pessoas, elas estão vivas espiritualmente. E por causa disso, ou a primeira consequência de estar vivo espiritualmente, significa desfrutar de paz, paz. Paz consigo mesmo, paz com o seu semelhante e, acima de tudo, paz com Deus. Além disso, essa pessoa, ela se submete à lei de Deus, né? Obedece aos mandamentos do Senhor. Essa pessoa, sim, talvez ela não consiga se submeter a tudo, ela até tem vontade, mas não consegue, e aí tropeça uma vez ou outra. Isso não quer dizer que ela não seja crente, querido. O que está morto espiritual não quer nem saber. Ele odeia a ideia de se submeter a Deus. Ele não quer ninguém se metendo na sua vida. Ele é o dono da sua vida, ele faz o que quer, ele vai para onde quer, ele não tem que dar satisfação para ninguém, ele vive a vida dele por conta própria e não admite ninguém, nem mesmo Deus, se metendo na sua vida. Essa é a pessoa que está morta espiritualmente. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele se submete, ainda que ele possa uma vez ou outra tropeçar, ele se submete palavra de Deus. Consequentemente, é alguém que agrada a Deus. Veja, o apóstolo ele já estabeleceu essa doutrina, ele já explicou e desenvolveu ela, também já disse a quem ela se aplica e como eu posso saber se eu fui contemplado por ela. A pergunta que vem é: o que que vem agora? O que que vai acontecer agora? Aí, querido, versículo 9, ele resume aquilo que ele disse do versículo 4 até o 8. Versículo 9 diz assim: olha, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que ele está dizendo aqui é simples, irmãos. Primeiro, é fácil perceber aqui, pelo vós aqui, vós, porém, é fácil perceber aqui que Paulo está falando especificamente aos cristãos de Roma. E a mensagem de Paulo para ele é: vocês estão em Cristo. Eu estou escrevendo a vocês porque vocês estão em Cristo. Sabe? É o que ele está dizendo. Se o Espírito habita em vocês, vocês estão em Cristo. Se o Espírito não habita em vocês, vocês nem de Cristo são, não pode, não são salvos. Se o Espírito não habita na pessoa, querido, tal pessoa não pode ser filha de Deus, não é cristã, tá? De forma alguma. Entretanto, irmãos, aqui, apesar de Paulo estar falando especificamente aos cristãos de Roma, sua abordagem até agora a respeito deles é uma abordagem geral, tá? Geral. Paulo vai agora ser um pouquinho mais específico a respeito da vida cristã. É lógico, se ele está falando aos cristãos de Roma, ele está falando a nós também aqui hoje, tá? Então ele vai entrar um pouquinho mais em detalhes sobre a vida cristã, como é que ela se desenrola. Versículo 10 ele fala sobre isso, irmãos. Ele diz assim: olha, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Paulo está dizendo aqui, a respeito do cristão, que o corpo dele está morto para o pecado. Como eu já preguei, querido, isso significa que, mesmo salvo, o cristão é alguém que ainda passará por lutas, ainda terá lutas. Está morto aqui, o corpo está morto para o pecado, significa que a semente da morte está no corpo do cristão. Isso aponta para uma realidade dolorida, irmãos, desagradável. Ou seja, o problema não é só saber que estamos sujeitos a enfermidades, fraquezas e mortes, mas saber que o pecado ainda habita o corpo do cristão. Veja, eu sou crente, eu sou salvo. Paulo está falando da segurança da minha salvação, mas ao mesmo tempo ele diz: o pecado ainda habita o corpo do cristão.
E é por causa disso que o cristão adoece, é por causa disso que o cristão tem fraquezas, é por causa disso que o cristão morre, é por causa disso que o cristão é tentado e às vezes até cai, porque o pecado ainda habita o corpo do cristão. Mas ao mesmo tempo que ele fala do pecado, né, da realidade do pecado na vida do cristão, ele diz: olha, mas essa não é toda a verdade a respeito do cristão aqui e agora. Aí ele vai dizer: por um lado, o pecado, o corpo está morto por causa do pecado, mas por outro, o espírito vive por causa da justiça. Assim, querido, da mesma forma que a semente do pecado está no cristão, no corpo do cristão, a semente da vida alcançou o espírito do homem cristão. Ele estava morto, mas agora ele foi vivificado. Ele está dizendo aqui que o cristão é alguém que foi regenerado, alguém que recebeu vida nova de Deus, alguém que agora é uma nova criatura, é um homem novo. Esse é o cristão. Por um lado, sim, o pecado ainda habita o seu corpo, mas por outro lado, o seu espírito vive e o seu espírito está conectado a Cristo, está unido a Cristo, entende? E é por causa desse. Veja, no meu espírito eu já fui absolutamente salvo e isso não pode ser melhorado. Mas a minha salvação no corpo, ela é ainda parcial. Aí ele vai, nós vamos chegar nisso mais para frente, né? Ele vai falar que assim como a natureza geme, a criação ainda geme, aguardando o dia dos filhos de Deus, né? Ele vai explicar que nós também aguardamos a redenção do nosso corpo. Um dia Deus vai completar essa obra de salvação. Por enquanto ela alcançou meu espírito, meu corpo ainda está submetido ao pecado. Mas vai chegar um dia em que o meu corpo também será completamente liberto do pecado, queridos. Bom, só que, por mais que seja bom isso, essa realidade que me diz respeito, ainda não é tudo. Paulo vai dizer no versículo 11, né, que o espírito, não só o meu espírito foi vivificado, não só o meu espírito vive, mas o espírito de Deus também habita o corpo do cristão. Olha o versículo 11. Aqui está. E se o Espírito, né, na verdade, é porque o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. A ênfase de Paulo aqui é que o Espírito habita o nosso corpo. Veja, por um lado, o pecado ainda está no meu corpo. O texto é muito claro. Romanos 6 é muito claro. Mas por outro, querido, o Espírito também habita o meu corpo. Daí a luta do cristão, sabe, em relação ao pecado, em relação às tentações. Se por um lado eu estou vivo e o Espírito de Deus habita em mim, e a inclinação da minha carne, do meu ser é para Cristo, por outro lado, eu ainda tenho uma natureza pecaminosa que tenta me arrastar para o pecado. Esse é o conflito de todo cristão, querido. Agora, o fato de o Espírito habitar em nós, irmãos, essa é uma verdade muito tremenda. O Espírito habitando o corpo do cristão é a garantia e a certeza da sua salvação. Nada, escute bem isso, querido, nada pode dar mais segurança ao cristão do que o fato de o Espírito Santo habitar o seu corpo. Paulo chama isso de o selo do Espírito. Nós estamos destinados ao céu e nós vamos chegar lá. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele não vai parar antes de concluí-la. Porque o Espírito está em nós, a obra que Deus começou a fazer na minha vida, ele vai terminar, querido. E isso é garantia de que um dia eu estarei com o Senhor na eternidade. Veja, não depende exatamente de mim, depende do que Deus vai fazer na minha vida. É lógico que o texto de hoje vai tratar exatamente disso, do meu papel nessa vida, o que eu tenho que fazer como homem de Deus, tá? Mas em termos de salvação, querido, isso é obra do Espírito em nós, tá? Agora a gente chega ao texto que nós de fato vamos estudar, tá? Eu vou fazer algumas considerações, alguma coisa, e vou só começar aqui o texto, e a semana que vem eu dou sequência.
Mas vamos olhar o nosso texto, querido. Do que trata o nosso texto, irmãos? Nós vamos ver a aplicação de tudo aquilo que nós já estudamos nos versículos anteriores. Olha o versículo 12 mais uma vez, 12 e 13. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, então vivereis. Ou, dito de outra maneira aqui, querido, nós temos da parte de Paulo, da parte do Espírito Santo, uma exortação, irmãos, e um apelo feito com base naquilo que ele já havia dito nos versículos anteriores. É um chamado a colocar em prática aquilo que ele já disse. Nós somos cristãos, o nosso espírito vive, o Espírito de Deus habita em nós, a inclinação do nosso ser é para Deus, então agora nós precisamos colocar isso em prática, tá? É o que ele está colocando. Só que, veja, essa declaração de Paulo, irmãos, ela é fundamental por duas razões básicas. Primeiro, Paulo aqui, veja que coisa interessante, né? Para o nosso entendimento aqui, a primeira consideração aqui, o motivo é para o nosso entendimento do que realmente Paulo está ensinando. Ela é importante para que a gente entenda verdadeiramente aquilo que Paulo está ensinando. Essa declaração de Paulo, nesses versículos 12 e 13 aqui, nos habilita, querido, a seguir a argumentação de Paulo conforme ele vem desenvolvendo. Por que eu fiz o que eu fiz hoje? Eu peguei do versículo 1, trouxe até hoje, mostrando a vocês a conexão do que é a doutrina, a explicação, sabe, a quem ela se aplica, como eu sei se eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus ou com a vontade da carne. Eu vou colocando tudo isso diante de vocês. Paulo aqui, nesses 2 versículos, ele culmina tudo isso fazendo uma aplicação. A ideia aqui é, não basta registrar ou notar a sua doutrina. O apóstolo tem interesse que nós façamos a aplicação dela, querido. Veja, Lloyd Jones diz uma coisa interessante aqui. Ele diz que o fato de não aplicarmos o ensino apostólico pode nos tornar culpados de antinomismo. Que nesse caso aqui, querida, seria o erro de deixar de pôr em prática aquilo que você alega crer. Na verdade, Lloyd Jones chega a dizer que pior do que o antinomismo é o perigo de imaginar que se você crê nas doutrinas, nada mais importa. Veja, são duas coisas tratadas aqui. Primeiro, é a ideia da gente se contentar, querido, com um tipo de conhecimento intelectual e achar que você não precisa pôr em prática. Eu venho e aprendo um monte de coisa, sabe? Você aprendeu no domingo passado, está aprendendo agora, você aprendeu ontem, você está aprendendo, mas não há nenhuma disposição para praticar, para viver, para fazer aquilo que está sendo orientado a fazer. Esse é um problema. E o Lodiano diz que talvez um problema maior do que esse é a pessoa acreditar que, já que eu conheço e eu creio, está tudo bem. Eu não preciso fazer mais nada. Saber dessas coisas é suficiente. Esse era o perigo que os judeus caíram, sabe? É o erro que os judeus caíram. Eles conheciam a lei, se achavam e de fato estavam aptos para ensinar a lei, mas não viviam a lei. E esse erro custou muito caro para os judeus, querido. Então a gente precisa ter a disposição de coração, irmãos, de, de viver aquilo que nós cremos. Não basta saber, irmãos. Eu sei que eu devo orar. As escrituras estão cheias de orientações. Vocês não pedem porque não, vocês não têm porque não pedem e porque não pedem ao Senhor, está falando de oração, né? Ou então orai sem cessar e tantas outras coisas, tantos outros textos que nos orientam a orar. Eu sei tudo isso, às vezes até cito isso, né? Até falando com alguém, eu até oriente alguém a orar, mas eu não oro. Não oro, não coloco em prática. Eu sei que as escrituras são uma luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, e que eu preciso conhecer as escrituras.
e que eu devo meditar nas Escrituras de dia e de noite, que se eu fizer isso eu vou ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e eu vou dar o meu fruto na estação certa, tudo aquilo que eu fizer prosperará e tudo mais. Eu sei disso, mas eu não amo a palavra, eu não tenho tempo da palavra. Eu sei que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas... E aí a gente vai, querido, se enchendo de conhecimento, mas não colocando em prática aquilo que a gente sabe. Isso é antinomismo. Isso, no fundo, querido, não é uma atitude cristã. E eu sou obrigado a concordar com o Lloyd Jones quando ele diz que não há nada mais perigoso do que um interesse meramente intelectual ou teórico pela verdade cristã. Eu estou em busca de conhecimento, eu quero aprender, eu desejo aprender, mas meu interesse é puramente intelectual, puramente teórico. Eu não vivo isso, eu não coloco em prática isso. Outro motivo do porquê essa declaração nesses versículos 2 é importante, querido, é que essa declaração, nesses dois versículos aqui, ela é fundamental do ponto de vista da doutrina da santificação, tá? Porque Paulo trata nesse texto de santificação. Existem muitas teorias a respeito de santificação. Eu não vou entrar, até porque eu nem estudei a fundo, mas eu queria colocar para vocês, eu até peguei isso no chat GPT mesmo. Quais são as principais teorias a respeito de santificação no cristianismo evangélico brasileiro? Aí ele trouxe aqui algumas teorias que eu acho interessante. É a maneira como as visões ditas cristãs encaram a ideia da santificação. Primeiro tem a teoria reformada, né, que fala de uma santificação progressiva. A santificação, querido, é a aplicação da palavra à nossa vida de maneira que a gente vai ajustando a nossa vida à palavra de Deus e com isso nós vamos nos tornando mais semelhantes a Cristo, sabe? A gente vai agregando esses valores bíblicos à nossa vida, ajustando a nossa vida, fazendo aquilo que Deus manda fazer, abandonando aquilo que Deus diz para a gente abandonar, e aí então a gente vai se tornando mais parecido com Cristo. Então eu tenho a teoria reformada, que fala de uma santificação progressiva. Essa teologia reformada, ela abrange as igrejas presbiterianas, né, as igrejas reformadas, as batistas tradicionais, basicamente isso. A santificação aqui, querido, ela é vista como um processo progressivo que se inicia no novo nascimento e ele é sustentado pelo Espírito Santo, tá? O crente é declarado justo e a partir daí, então, ele é transformado gradualmente à imagem de Cristo. Os defensores dessa teoria acreditam, como a gente acredita, que o pecado ainda habita no crente, só que ele não tem mais o domínio, o poder para escravizar, tá? Mas habita. E porque o pecado habita no crente, haverá uma luta constante contra a carne. Falei disso agora há pouco. Enfatiza também aqui os meios de graça, né? Para que você possa se santificar. Os meios de graça são palavra, oração, tá bom? Aquilo que é chamado de sacramentos, a ceia, o batismo, a comunhão com a igreja, essas coisas todas são usadas para de maneira que a gente possa se fortalecer na nossa caminhada e com isso se santificando gradualmente, progressivamente, tá? A santificação nesse mundo, ela nunca é perfeita, nessa vida ela nunca é perfeita. Ela só será completa na glorificação, algo que eu venho dizendo para vocês constantemente. Aí eu tenho aquilo que é chamado de teoria wesleyana, que fala de uma santificação como experiência de segunda bênção, tá? Isso é muito típico das igrejas pentecostais, mas veja, igrejas metodistas, a boa parte das igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus e outras mais, sabe? A santificação para essas pessoas, ela pode ocorrer em duas etapas. Primeiro, né, uma etapa inicial, no momento da conversão, e depois pode haver uma santificação plena, inteira, com aquilo que ele chama de uma segunda experiência da graça após a conversão. Isso inevitavelmente está ligado à experiência que é chamada de batismo com o Espírito Santo, tá? Principalmente dentro das tradições pentecostais. Essa teoria, querido, eles defendem a ideia de uma perfeição cristã. A Wesley chegava a acreditar que o pecado era completamente erradicado do corpo do cristão.
coisa que a gente sabe não pode ser verdade, irmãos. Não nesse mundo, tá? Não nessa vida, de forma alguma. Outra coisa também, dentro da teoria wesleyana, ou mais pentecostal, santificação, se enfatiza muito experiências espirituais marcantes, né? Evidências sobrenaturais, como a questão dos dons espirituais e uma vida de santidade separada do mundo, coisa que é boa, que a gente deve buscar, tá bom? Mas a teoria em si, ela é um pouco, para mim, insatisfatória. Aí eu tenho a teoria católica romana, né? De uma santificação como cooperação com a graça. Isso aqui, para o catolicismo, a santificação é um processo sacramental e cooperativo com a graça de Deus. Agora começa o negócio a piorar. Eles dizem que a santificação se inicia no batismo e é alimentada pela Eucaristia, boas confissão, boas obras e orações. Eles dizem que a pessoa justificada e santificada ao mesmo tempo e pode crescer em santidade pela caridade, penitência e mérito. Você percebe que nesse processo deles aqui não precisamos do Espírito Santo, tá? É tudo por força do homem, por força do braço. Eles têm também a doutrina do purgatório, que de certa forma é uma ajuda em relação à santificação, ou onde a santificação é completada, tá? O católico acredita, é por isso que no catolicismo, eles acendem vela, né, de sétimo dia, de 15 dias, de 30 dias, que se faz missas para quem já morreu, é por causa da doutrina do purgatório, porque lá no purgatório, dependendo do que os parentes fazem aqui, os familiares fazem aqui, essa pessoa pode obter uma santificação completa. Eu não vou me ater a isso não, tá, Cris? E tem também uma teoria pentecostal e neopentecostal, tá? Aqui envolve também os pentecostais clássicos, mas também os neopentecostais. Aí nós temos nesse que Assembleia de Deus, Universal, Mundial, essas igrejas novas que são chamadas de neopentecostais. Querido, ela é influenciada pela visão wesleyana, que nós já tratamos aqui, só que com ênfases próprias. A santificação nessa teoria, frequentemente ela é associada a poder espiritual, para expulsar demônio, curar e profetizar. Também a separação do mundo, aí a gente está falando aqui de usos e costumes, vida moral, guerra espiritual e libertação como parte de santidade prática, tá? Em algumas igrejas, querido, há normas extremamente rígidas com relação a vestuário e comportamento. Nos neopentecostais, a santificação pode estar ligada à vitória pessoal, prosperidade e sucesso como sinais de vida santa. Ou seja, a santidade, ela é caracterizada por, veja, vitória pessoal. Se você está tendo uma vida vitoriosa, se você está tendo uma vida de prosperidade ou de sucesso, é porque você está vivendo em santidade. Essas coisas estão associadas. Bom, o nosso pensamento, irmãos, é basicamente o pensamento reformado, tá bom? Em relação à santidade. É uma obra de Deus em nós, que começa com a salvação, não é a mesma coisa, mas começa com a salvação. Ela é progressiva. Enquanto nós estivermos aqui, essa obra de Deus em nós não será concluída, mas nós também temos o nosso papel nesse processo de santidade, querido. E aí eu convido você a voltar para o texto mais uma vez, tá bom? E aqui eu faço pelo menos duas considerações preliminares. Veja, eu só estou preparando vocês para a gente entrar no texto, nós ainda não entramos exatamente no texto. A primeira consideração aqui, querido, é que, pela primeira vez aqui no capítulo, nós chegamos à esfera da aplicação. Tudo que nós vimos agora é doutrinário, diz respeito à nossa posição. Sim, eu preciso conhecer a obra de Cristo, eu preciso saber o que Cristo fez na cruz, eu preciso saber se eu sou alguém, né? Na prática, eu preciso saber na prática se eu estou vivendo para Deus ou se eu estou vivendo aqui na esfera do mundo, na esfera da carne. Eu preciso saber, a obra de Cristo foi realizada e aquele a quem essa obra se aplica, ele não estará mais debaixo de condenação. Mas eu preciso me identificar, será que eu sou uma dessas pessoas? E aí Paulo estabelece lá, ó, inclinação da carne, inclinação do espírito como meio de você se identificar. Bom, tudo que a gente viu até aqui, querido, era uma descrição geral do cristão, o seu caráter, a sua situação. Mas agora Paulo, de maneira muito clara,
ele chega à doutrina da santificação. Ele vai tratar disso, tá bom? Aqui é dito para a gente como que na prática o cristão se torna santificado. Ou dizendo isso de uma outra maneira, aqui nos é dito em detalhe e na prática como o cristão deve travar a batalha contra o pecado, principalmente como o cristão tende a vir, como o pecado tende a vir contra o cristão e a derrotá-lo por meio do corpo. A guerra do cristão é no corpo. Por quê? Porque o pecado habita o corpo do cristão, sabe? E o pecado vem, se insinua no sentido de derrotar o crente, querido. E a outra consideração é uma pergunta, né? Como a gente deve viver a vida cristã? Isso é interessante, irmãos. Eu deixei muita coisa de fora porque eu queria focar naquilo que eu considero mais importante. Eu chamo a sua atenção para o método que Paulo adota para responder essa pergunta. A ideia é só quando nós compreendemos o que somos, veja, eu preciso compreender o que sou, e é só quando isso acontece que então nós temos a possibilidade de enfrentar o problema prático de manter essa batalha contra o corpo, de vencer essa batalha contra o corpo. Nós vamos lutar enquanto estivermos vivos contra o pecado habitando o nosso corpo, irmãos. Querido, a gente precisa entender como é que eu posso viver vida vitoriosa, como é que eu posso vencer o pecado, já que ele habita em mim, irmãos. A gente vai lidar com isso aqui, tá bom? Veja, qual é o ensino de Paulo? Como é que o cristão deve enfrentar o problema do pecado enquanto ele ainda está nessa vida, enquanto nós prosseguimos com a nossa caminhada aqui? Antes de responder essa pergunta, irmãos, é importante que a gente entenda uma coisa interessante, sabe? Nós estamos diante aqui de um texto, e esse texto, ele é apenas uma dedução. Veja, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Eu vou colocar isso de uma seguinte forma. Paulo está aqui não apresentando assim uma nova doutrina para que a gente tenha liberdade cristã. Não, ele está deduzindo aqui algo. Eu estou sentindo assim uma frieza no corpo estranho. Ele está aqui deduzindo algo daquilo que ele já tinha ensinado como doutrina, tá? Ele disse o que disse dos versículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora ele está deduzindo, baseado naquilo que eu disse a vocês, agora vocês devem agir dessa maneira. O interessante, irmãos, é que essa é uma característica muito importante de Paulo. Ele não fala primordialmente à vontade do homem, instigando a vontade. Ele fala ao entendimento, razão do homem. Vou dar um exemplo para você. A igreja chega, alguns irmãos se convertem em determinadas igrejas e aí eles recebem uma lista. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não há nenhuma justificativa. Apenas você não pode. É pecado. Paulo não age dessa forma em nenhum momento, irmãos. Ele vai chamar a gente para aplicar aquilo que ele está ensinando, mas essa aplicação, ela é feita a partir daquilo que ele ensinou. Sabe uma característica interessante dos escritos de Paulo? Vou pegar as duas principais cartas de Paulo, que é Romanos e Efésios. Se você pegar Romanos tem 8 capítulos doutrinários, onde ele mastiga a doutrina da justificação pela fé. Quando você termina, aí você tem 3 capítulos lidando com essa doutrina da justificação na realidade dos judeus. A partir do 12, Paulo chama a igreja de Roma a praticar, a agir por causa do que eu disse a vocês, por causa da justificação, por causa da santificação, por causa da obra do Espírito, porque o Espírito está em vocês. Agora vocês são chamados a viver de tal maneira. Se você pegar o livro de Efésios, você vai encontrar o mesmo padrão. O mesmo padrão. Capítulo 1, 2, 3, parte do 4, doutrina. E aí vem a aplicação prática da doutrina. Irmãos, isso acontece em todos os escritos de Paulo. É impressionante, impressionante. Não há um apelo
à vontade. Tipo assim, se você deseja ser santo, entregue-se completamente a Cristo. Não há um apelo. Como é que eu posso ser santo? Você precisa entender quem você é. Você precisa entender o que Cristo fez por você na cruz. Você precisa entender qual é o seu lugar em Cristo, qual é a sua posição em Cristo. Quando você entende isso, então você é chamado a uma vida de santidade e de prática cristã. Paulo dirige o argumento, querido, à razão desse povo. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, se você enxergar essa verdade, se você compreender essa verdade, então ponha ela em prática. A ideia é mais ou menos essa, irmãos. Escute bem, olha. Agora que vocês já sabem tudo isso, irmãos, tudo que já foi dito a respeito de vocês, sabem que não somos devedores à carne para viver segundo a carne. Já que vocês sabem, já que vocês aprenderam, saibam de uma coisa: nós não somos devedores à carne para viver segundo a carne. Por quê? Porque se vocês viverem segundo a carne, vocês morrerão. É um chamado e um apelo ao entendimento, à razão das pessoas. Você deve agir dessa maneira por causa disso, 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 disso. E a primeira coisa que Paulo faz aqui nessas deduções dele aqui, querido, é impressionante. Ele chama a atenção para a palavra devedor. Ele diz, né? Portanto, nós cristãos não somos devedores à carne. Devedores. Essa palavra, irmãos, significa que nós não estamos mais debaixo de obrigação, tá? Em relação à carne. Veja, Paulo está dizendo, vocês não estão mais debaixo de obrigação em relação à carne. Vocês não precisam mais viver segundo a carne. Por causa de tudo quanto nos diz respeito, não estamos sob nenhuma obrigação em relação à carne. É como se ele tivesse dito assim: olha, vocês podem até satisfazer a carne, mas é porque querem satisfazer, porque vocês não têm obrigação com isso. Vocês já foram até libertos disso, na verdade. O poder do pecado sobre vocês foi quebrado. Vocês pecam agora porque querem pecar, não é porque são escravos do pecado, como uma pessoa que não é crente é escrava. É uma escolha que você está fazendo. Queridos, entenda uma coisa: carne, irmãos, é a causa de todos os nossos problemas. Ele está falando aqui dessa natureza pecaminosa, tá? Na verdade, se a gente olhar direitinho, Paulo usa a carne na primeira parte do versículo e lá no final ele fala do corpo, das obras do corpo, tá? Ele está falando dessa natureza pecaminosa que existe em nós. É por causa da carne, dessa natureza pecaminosa, que nós somos levados a pecar. E quando nós pecamos, nós atraímos para a nossa vida toda sorte de miséria. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é dizer a esses irmãos, é fazer esses irmãos saber que o crente não deve mais nada à carne. E por causa disso, o crente não deve prestar nenhuma obediência a ela, não deve mostrar nenhuma subserviência, porque nós não temos mais relação com a carne. Nós somos novas criaturas, querido. Por mais que o pecado ainda habite no cristão, o pecado não tem poder sobre ele para escravizá-lo. Essa é a maneira que Paulo tem para apresentar o argumento, querido. É como se ele estivesse dizendo: olha, trate de compreender a verdade a respeito de si próprio, já que você é cristão. Se você compreende essa verdade, diga a si mesmo: eu não tenho mais absolutamente nada a ver com a esfera da carne e do pecado. Não sou mais devedor nessa área, não tenho mais nenhuma obrigação. A carne, ela não tem mais o direito de reivindicar de mim nada, querido, porque tudo já foi satisfeito em Cristo Jesus. Eu não sou mais obrigado a pecar. Irmãos, vamos lá, para encerrar isso aqui. O pecado na vida do crente, ele sempre será uma escolha. A verdade é essa. É uma escolha. Os motivos aqui não vêm ao caso, mas sempre será uma escolha. Por quê? Porque, querido, nós somos novas criaturas, porque o nosso espírito está vivo, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós, porque Deus já nos deu todas as ferramentas necessárias para vencer o pecado. Então, quando nós pecamos por escolha. É diferente de um homem que é escravo do pecado e ele não tem escolha a não ser o pecado. Nós não. A obra de Cristo no nosso lugar, a obra de Cristo em nós, nos dá, querido, o poder
para vencer o pecado. Eu tenho consciência, querido, de que não é uma luta fácil, de que não é uma coisa simples assim. Eu tenho consciência disso. O que eu quero que você entenda não é isso. O que eu quero que você entenda é que em Cristo é possível vencer o pecado. Em Cristo é possível viver uma vida vitoriosa. Em Cristo, querido, nós podemos desfrutar de paz verdadeira, de alegria verdadeira. Em Cristo nós podemos, de fato, irmãos, ser mais do que vencedores. Eu vou repetir, mesmo que a gente tenha que passar por lutas, irmãos. Porque o que nos faz vencedores não é ter que passar por lutas, pelo contrário, entende? O que nos faz vencedores, ou mais do que vencedores, é essa certeza, querido, de que nós não estamos sozinhos, de que o Espírito habita em nós, de que Cristo está em nós, de que Deus está em nós através do seu Espírito, de que nós temos as ferramentas que o Senhor nos dá, a palavra, sabe, a comunhão, o congregar, essas coisas todas que o Senhor nos oferece para que a gente possa se fortalecer e para viver uma vida vitoriosa. O mundo precisa, querido, ver na igreja o poder de Deus. O mundo precisa disso. O mundo precisa olhar para nós e saber que nós somos diferentes. E não é por causa de uma questão de aparência. Ah, porque agora eu não posso mais usar isso, não posso mais usar aquilo. Não, querido. O que o mundo não precisa ver não é vestes diferente. O que o mundo precisa ver, querido, é um caráter diferente. É uma postura de vida diferente, sabe? É uma maneira de encarar os desafios da vida diferente do mundo. Porque senão, irmãos, nós somos colocados no mesmo saco, no mesmo balaio. E talvez o mundo não perceba a diferença entre nós e eles. E se o mundo não perceber a diferença entre nós e eles, irmãos, nós não exerceremos nenhuma influência sobre o mundo. Não tem como, querido. O que faz a igreja exercer influência sobre o mundo não é ser igual ao mundo. O que faz a igreja exercer diferença sobre o mundo é ela ser diferente do mundo.